Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Já estão definidas as regras para as próximas eleições. Em 2018, entra em vigor a cláusula de barreira. Para ter acesso ao dinheiro do fundo partidário e ao tempo de televisão, o partido deverá ter pelo menos 1,5% dos votos em, no mínimo, 9 estados. As campanhas serão financiadas por um fundo de dinheiro público, por doações de pessoas físicas e por dinheiro dos candidatos. Em 2020, acabam as coligações. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir estas e outras modificações com os deputados Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, e Bacelar, do Podemos da Bahia. Deputados, acho que o que mais mudou para essas eleições é a questão dos financiamentos. Quer dizer, mudou, foi, voltou. Mas, em primeiro lugar, como é que os senhores estão vendo a questão do fundo de financiamento das campanhas? O fundo que ficou agora, ele vai ser composto por 30% das emendas de bancadas, mais o dinheiro que vai ser economizado do que seria da propaganda partidária, que deixará de ser subsídio para as emissoras de televisão, que vai ser pago em impostos, que vai ser investido agora nas campanhas. Deputado Bacelar, como é que o senhor vê esse fundo? Olha, primeiro quero registrar minha satisfação em participar de um debate com o deputado Heráclito Fortes, uma referência não só na Câmara, mas no Congresso Nacional. E começar dizendo que a questão do financiamento de campanhas é um tema polêmico em todos os países do mundo. Mais de 120 países utilizam o financiamento público de campanhas, inclusive nos Estados Unidos. A Europa, quase todas, talvez a única exceção seja a Suíça. E sempre isso é motivo de debates. No Brasil, a polêmica aumentou em função de duas coisas. Primeiro, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que proibiu doações empresariais para campanhas políticas. E segundo, nós termos deixado para decidirmos um assunto tão importante às vésperas do prazo final. Nós decidimos isso, salvo engano, dia 4 ou 5, quando deveria estar sendo sancionado pelo senhor presidente da República, no dia 7. Isso fez com que os debates perdessem profundidade, isso fez com que negociações não fossem levadas mais com profundidade e conseguimos chegar a esse perfil que aí está. E se não tivesse isso, como seria a campanha de 2018? O Caixa 2 deliberado, o Caixa 2 ampliado em todas as campanhas, muitos candidatos deixariam de concorrer com medo das consequências da utilização de uma forma ilegal, que é o Caixa 2. Então, nós chegamos aqui ao meu termo. Poderíamos aperfeiçoar, poderíamos debater. Acho que o valor ainda é alto. As campanhas no Brasil são muito caras. O teto de R$2.500.000 para a campanha de um deputado federal é muito alto. E também foi feito generalizado para o país todo, quando cada realidade é uma realidade. A Bahia é uma realidade, o Piauí é outra, o Rio de Janeiro é outra. Deputado Heráclito Fortes, como é que o senhor vê essa questão do fundo? O senhor concorda com esse fundo nos termos em que ele foi criado? Em primeiro lugar, eu quero me parabenizar pelo otimismo, ao dizer que as regras estão definidas. Nós poderemos ser frustrados com alguma decisão do Supremo, como ocorreu em 2006, quando se votou a cláusula de barreira e o Supremo foi e derrubou. Parece-me até que eles se arrependem disso. Se nós tivéssemos aprovado a cláusula de barreira, talvez nós estivéssemos vivendo outra situação. Qual é o problema do financiamento de campanha? E aí eu vou chegar no fundo. É que nós temos 24 partidos com assento no Congresso e mais uns 10 que são partidos de picaretagem. Nós temos que acabar com isso. Por outro lado, o velho Ulisses Guimarães dizia uma coisa, que, se falando aqui, eu lembrando. Ele disse, olha, eu cheguei aqui no final da década de 40, assisti o suicídio do Getúlio, assisti a polêmica da posse do Jânio, assisti a renúncia do Jânio, assisti a Revolução, a redemocratização e presidi a Constituinte. Nunca consegui fazer uma reforma política. Nós estamos aqui diante de outro episódio. Nós estamos diante de um remendo.
Nós somos culpados, mas a nossa culpa não é direta. Nós temos a culpa indireta porque nós não conseguimos controlar o plenário com a quantidade de partidos. É impossível. Até porque o regimento permite que a cada sessão os líderes façam encaminhamento. Aí você passa por exotismo de partidos que têm um líder, que é líder dele mesmo, e tem o mesmo direito, não vai passar lá. Então isso é preciso esse enxugamento. Com relação ao fundo, eu votei contra. Eu votei contra e vou lhe dizer por quê. Eu sou do Estado pobre, está vivendo uma crise financeira terrível. Eu não posso chegar no meu Estado dizendo que eu peguei uma emenda de bancada, tirei da escola, tirei do hospital para financiamento de campanha. Não é bom para mim, não. Eu vou pagar um preço por isso. Mas eu quero ter minha consciência tranquila de que não colaborei para isso. Tem que haver o financiamento? Tem. Nós temos que acabar com a hipocrisia. Agora, tínhamos que encontrar outra forma. Acho que essa questão, eu ainda tenho esperança que ela seja repensada. Agora, tirar dinheiro do orçamento, dinheiro que não é meu, que não é seu, nós somos apenas o agente repassador, mas que é do município, que é do povo, eu sou contra e por isso votei assim. Essa questão, o deputado Bacelar, o senhor falou do valor das campanhas. Esse fundo foi pensado, a criação desse fundo, também pensado no sentido de campanhas mais modestas, né? De se mudar o patamar das campanhas, inclusive porque se previa no projeto que está sendo discutido há mais de um ano aqui na Câmara dos Deputados, e limitar também o valor das campanhas e o valor das doações individuais das pessoas físicas e o valor que o candidato poderia aportar para a sua própria campanha. Esses limites foram derrubados, tanto no Senado quanto pelo veto do presidente da República. Como é que os senhores veem? Quer dizer, agora o candidato pode botar quanto dinheiro ele quiser na sua campanha. Quer dizer, tem dinheiro público, mas também vai ter um monte de dinheiro para os candidatos mais ricos. Eles podem colocar quanto eles quiserem. Como é que o senhor diz? Olha, eu queria primeiro chamar a atenção para o fato de que nós decidimos em cima da hora. Senão, seria um impasse. Se não adotássemos a proposta que veio do Senado Federal, nós não teríamos como realizar as campanhas de 2018. Volto a dizer, só se fosse no esquema do Caixa 2. Primeira coisa é essa. A segunda, que a redução dos gastos ainda foi muito tímida. Muito tímida. Diminuiu o quê? Proibiu o carro de som. Proibiu o carro de som. Não é o prazo de campanha hoje é um prazo adequado, eu acho que as condições do Brasil. Antes nós tínhamos campanhas intermináveis, muito longas, o que acarretava. Mas poderíamos. Tem uma coisa que ninguém toca e que poderia ser discutido como uma fonte de recursos para o financiamento público da campanha. A questão é da isenção tributária das emissoras de rádio e televisão. As emissoras de rádio e televisão têm de isenção tributária. No ano da eleição, de incentivo, cerca de 800 milhões de reais. Fora o fato de que não pagam os impostos, não pagam ICMS, não pagam ISS. Fora o fato de que foram concessões dadas gratuitamente. Nós poderíamos ter acabado com essa isenção. E o quadro se agravou mais ainda com o veto do senhor presidente da República. O senhor presidente da República vetou o artigo que limitava a um percentual, que limitava a doação do próprio candidato, a autodoação, o autofinanciamento. Nós tínhamos pensado que isso seria em termos quantitativos, um valor, 10 mil reais. O presidente vetou isso e volta agora à regra anterior, que é sobre o percentual. Então, um candidato milionário vai poder aportar na sua campanha um valor muito maior do que um candidato trabalhador, um candidato da classe média. Acho que essa foi outra distorção, esse veto do presidente da República ao projeto aprovado na Câmara. Deputado Heráclito Fortes, qual o peso que o senhor acha que isso pode ter? Como é que o senhor vê essa questão? Bem, eu chamaria a atenção de quem está nos ouvindo, e serve para nós, dê uma examinada, eu já faço, entra no site do Tribunal Eleitoral, vamos ver quanto se gastou, estou falando do oficial, quanto se gastou na última eleição. Nós temos absurdos, nós temos distorções de doação.
Eu concordo, nós temos que ter uma regra que valha para todo mundo. A partir do momento que um exagera nos gastos, o outro, para acompanhá-lo, vai querer chegar. Se você prestar atenção, e as consequências estão vindo agora, o que se fez na eleição de 2010 no Brasil inteiro foi um absurdo. Foi um absurdo. Foram gastos criminosos. E que, como não houve nenhuma punição, em 2014 houve essa repetição. Nós temos que passar uma régua nisso. O Bacelar disse uma coisa que é um fato. Nós estamos correndo o risco de termos os milionários e os exóticos. Os exóticos fazem uma gracinha e o eleitor gosta. Você tem um eleitor que eu chamo do eleitor desesperado, que não acredita em nenhum de nós e que é uma novidade. Geralmente está errado, mas vota. E o outro é o milionário. O milionário está rindo, muitas vezes gasta um dinheiro, produto de uma elisão fiscal, produto de uma manobra dentro do seu patrimônio, e o dinheiro sai sem dor. Isso é preciso que seja visto, mas é preciso que seja visto para valer, com punições. A Justiça Eleitoral se preocupa, por exemplo, na eleição de 2014, foi muito isso. Eu tive um trabalho danado. No Piauí tem um município, Fronteiras, que tem uma pista de pouso, um campo de aviação, um aeroporto muito bom. Desci e fui fazer uma discussão dos municípios vizinhos. Pois, 3 meses depois, na prestação de conta, eu tive que dizer por que não me hospedei onde eu me hospedei em Fronteiras. E por mais que eu dissesse, olha, Fronteiras é uma pista que você usa. Num raio de 100 quilômetros, você tem 30 municípios. E a Justiça Eleitoral lá para aceitar isso. O mais grave é que a Justiça do meu Estado, que tinha a obrigação de conhecer a geografia local, não aceitou. Eu tive que vir mostrar aqui no Tribunal Eleitoral. Agora, nesse aspecto, por exemplo, melhorou. Você imagina você ter que estar mostrando que encheu o tanque de gasolina aqui, que encheu o tanque, que pagou, que acabou para o motorista, não é isso? São coisas absurdas. E é papel, né? Papel. Não é nem digitalizado E papel prestação de passado, contas. porque esquecido, porque você chega, o tal do restaurante, como até então não era prático, senão você guardava, você estava com tudo ali prevenido. Eu espero que essa prestação de conta agora, ela evolua. Quer ver outra coisa? O mais caro numa campanha eleitoral é propaganda gratuita. Onde é que estão os marqueteiros do Brasil? Ou estão na cadeia ou estão a caminho. E aí qual é o mal? É que o marqueteiro consegue esconder a real identidade do candidato. Elege o poste. E o eleitor vai ter que conviver com esse poste por pelo menos 4 anos. Nós temos que deixar que o debate eleitoral seja mais direto. Que você tenha, por exemplo, um painel fixo e o candidato aqui se submetendo a perguntas que pode ser do eleitor, pode ser de uma equipe de jornalistas, mas ele tem que mostrar o que ele é. Ele tem que... Porque você vai para o debate, se é mulher você dá uma maquiada bem, o homem você bota um pauzinho aqui, um pauzinho acolá, o terno combinando com a camisa, impressiona. E o day after? E o dia seguinte? Então são coisas que eu acho que nós temos que ter cuidado, aproveitar essa oportunidade. Você quer ver outra coisa? E aí daí, eu termino. Eu entrei com um projeto proibindo remuneração para dirigente partidário, tirando dinheiro do fundo. O que é absurdo. Porque sabe o que é que fazem? Eles estabelecem que o recurso é igual ao do parlamentar. Não sabe as obrigações e o dever que tem o parlamentar. E aí, menina, nós temos partidos em que recebe esse salário do fundo o presidente, a mulher e os filhos. Isso é brincadeira. Eu estou falando isso, porque geralmente quem está aí não está escutando, que está assistindo não sabe. Mas é uma distorção que nós temos que acabar. E essa conversa a gente vai continuar quando a gente falar de cláusulas de barreira depois do intervalo. O
Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a reforma política com os deputados Bacelar, do Podemos da Bahia, e Heráclito Fortes, do PSB do Piauí. Deputados, o deputado Heráclito Fortes se referiu a um número muito grande de partidos e a questão do fundo partidário. Agora nós temos mais uma vez, o Congresso decidiu por uma cláusula de barreiras, agora 1,5%, para ter acesso a esse dinheiro do fundo partidário, que o deputado estava dizendo que é mal empregado por alguns partidos. Os partidos terão que ter 1,5% do eleitorado em pelo menos 9 estados. Nesse primeiro ano, até 2030, isso vai crescendo até chegar a 3% do eleitorado. O STF considerou que a cláusula de barreira, que era, se não me engano, de 5%, impedia a participação das minorias. Como é que os senhores acham que o sistema melhora com a cláusula de barreira, deputado Bacelar? O senhor acha que, pelos cálculos, vão ser eliminados realmente os partidos mais nanicos, né? Os muito pequenos? Não tenho dúvida, né? que precisamos de um sistema de desempenho, um sistema de barreiras. Partidos políticos podem ter 200, 300. Agora, com representação na Câmara, com representação no Senado, com representação no Congresso Nacional, não. Para isso, precisaria ter um determinado desempenho, um determinado número de deputados. A cláusula, agora, ainda é muito tímida. Os cálculos que se fazem mostram que nós vamos aí, dos 28 partidos, cerca de 8 ou 9 não terão representação na Câmara com essa cláusula. É muito tímida. Nós temos muitos partidos no Brasil. Aliás, muitos partidos só não. Temos muitos partidos, muitos deputados, muitos senadores. Acho que precisaríamos também diminuir o número de deputados, recalcular a representação popular na Câmara, diminuir o número de senadores. Por que 3 senadores por estado? Por que não diminuímos isso e diminuir o número de partidos? O deputado Heráclito Fortes sabe e acompanha isso. Nós começamos a fazer a reunião de liderança no gabinete do presidente da Câmara para definir a pauta de votações da semana. Quando o primeiro líder começa a falar e quando chega já no 18º ou 19º líder, ninguém está prestando mais atenção e o acordo caiu. Porque tem que obter o consenso de 28 líderes presentes naquela reunião. E como é que se governa com 28 partidos políticos? Esse presidencialismo de coalizão leva a isso. O maior partido da Câmara, salvo engano, tem cerca de 60 ou 70 deputados, é o partido do presidente da República, quando deveria ter 200, 250 deputados. Então, nós precisamos diminuir. Fizemos uma coisa tímida, positiva. Acho que o único ponto positivo da reforma, além dessa cláusula de desempenho ainda incipiente, o fim de coligações, que, como também estava em cima, tivemos que jogar para 2020. Eu considero o sistema proporcional o melhor sistema do mundo. Agora, com coligação, é uma disfunção. Você vota num deputado de determinado partido que é a favor, por exemplo, do aborto, da descriminalização das drogas, de uma pauta dita progressista, e acaba elegendo um deputado fundamentalista, com ligações religiosas. Então, é uma distorção da vontade do eleitor. Deputado Heráclito, como o deputado Bacelar deixou bem claro aí que ele acha que é muito pequena essa exigência, essa barreira, né, de 1,5%. Os cientistas políticos também criticaram bastante o Congresso por causa disso, acharam também que é muito tímida e que as coligações tinham que vir antes, que tinham que vir para agora. O senhor também acha? Volto a dizer, nós não fizemos uma reforma, fizemos um remendo e estamos pagando o preço disso. Agora, mas foi a mais ousada. Mas olha lá, o problema dos partidos, dito pequenos, dito partido pequeno, não são os partidos ideológicos. Você tem o PCdoB, você tem o PSOL, são os que fazem balcão de negócio. Isso aí é que é complicado. Se você examinar o regimento da Câmara de, salvo engano, de 89, convivia com 5 partidos. Nós estamos aí nessa distorção insuportável. Eu fico ali num lugar, eu já estou dobrando aí. Cheguei na casa muito cedo, vi momentos fantásticos.
E hoje me recolho lá naquelas últimas filas, fico com o Jairo Vasconcelos, com o Benito, com Aleluia, com o Rubem Bueno, e eu chamo Vale de los Caídos. É um local que nós prestamos atenção a tudo. A gente vê tudo. E de vez em quando somos abatidos por uma tristeza profunda. Quer que eu te dê um exemplo? Nas diretas já, e depois na campanha do Tancredo, que eu participei com muito orgulho, se você precisasse, em determinado dia da semana, de 30 homens públicos para fazer palestra, comício, debate, seja lá o que fosse, em 30 locais do país, estados, você tinha pessoas que enchiam a praça. Nós, infelizmente, nós não temos mais isso. Nós estamos entrando no fim da fila do que a Revolução deixou em termos de renovação democrática para nós. Nós estamos nesse ato. Aí eu vejo esses movimentos, vamos para a rua, isso, aquilo, que são exatamente aqueles que querem ocupar esse espaço que o vácuo deixou. Só que eles precisam aprender um pouco o que é a política, aprender um pouco o que é o dia a dia. Ontem nós tínhamos um debate, você participou, sobre a Sudene. Eu passei por Pernambuco, uma fase da minha vida, fiz política estudantil. Você sabe onde é que eu mais aprendia? Nas reuniões do Conselho da Sudene. Todos os governadores compareciam e brigavam. Os ministros de Estado estavam ali. Vez ou outra, o presidente da República. Ontem discutiu-se a Sudene, que não existe mais. Que não existe mais. Era uma escola política fantástica e que ensinava você a querer bem o Nordeste, que ensinava você a defender o Nordeste. Depois, criou-se a Sudã e os organismos regionais. Nós perdemos isso. E nós temos que procurar a correção dessa rota. Não é para mim, não é para você, mas é para o futuro do país. Mas, deputados, quando a gente discute aqui a reforma política, é até difícil para a gente tentar montar um debate que seja mais claro para o telespectador, porque são diversas regras que se cruzam num xadrez muito difícil de ser destrinchado. Claro. Isso, a política é um jogo muito difícil, é uma arte mesmo. Esses movimentos que o senhor citou, esses movimentos jovens, eles vêm falando em nós negamos a política está ultrapassada. Como é que os senhores veem o futuro exatamente com essa juventude que nega isso tudo? Que nega essa arte que é tão difícil, que passou um ano discutindo e quando votou teve que votar algumas pequenas coisas tão... Não há solução fora da política. Nós estamos num momento difícil, num momento de crise, mas eu só acredito na saída, em encontrar uma solução, um caminho para este país através da política. Fora da política é o caos, fora da política é o autoritarismo. E que nós, eu e o deputado Heráclito, vivemos, sofremos com isso. Acho que esses movimentos são balizados por algumas coisas. Primeiro, eles não viveram a experiência dos governos militares. Eles não sabem o que se passou nos governos militares. E a segunda coisa, como a democracia, nós estamos num momento democrático do país, talvez um momento maior de democracia que esse país já viveu. E como a democracia não tem solucionado os problemas do dia a dia, a questão da segurança, a questão da educação, os serviços não funcionam. Nós tivemos a incorporação de milhões e milhões de pessoas a uma sociedade de consumo e o Estado não consegue dar resposta. Isso que o deputado Heráclito acabou de falar, não é? De se lembrar de uma Sudene que fabricava ministros, que era uma fonte de ministros, de técnicos, de estudos, não é? As reuniões acaloradas, os debates, os governadores não faltavam. Eu nem sei mais quem é o superintendente da Sudene. Se me perguntar o nome... e você veja, e eu não sei. E quantos nomes a Sudene produziu, depois se tornavam governadores. E isso, a máquina do Estado, o Estado inchou muito. Nós começamos a abarcar atribuições que não eram nossas. E como a democracia
não tem dado respostas reais à população, como a gente vive um momento de desemprego, de violência. Qualquer discurso contra os políticos e qualquer discurso contra a política, aliado a uma criminalização da atividade política que a mídia tem feito impiedosamente, leva ao surgimento desses movimentos. Você sabe onde é que isso começou? Lá atrás, se você for examinar, mas é um fato, de fato recente. Quando o Lula, com toda a popularidade que tinha, resolveu admitir ou conviver com o mensalão. Nós tivemos, na época da Revolução, você lembrou muito bem, as pessoas amordaçadas pelo medo da baioneta. Nós tivemos, no começo do governo, as pessoas caladas pelos interesses pessoais, pelo mensalão. E isso aí deturpou completamente. Aquele silêncio que, no primeiro momento, você pensava que era liderança, que era popularidade do governo, não. E tanto é que gerou a crise que nós estamos vivendo hoje. E não aprenderam. Quando o mensalão estourou, que tomaram as providências, achávamos que nós íamos viver agora um outro momento, veio o petrolão. Enquanto nós não nos convencermos, como ele disse, essas questões elas têm que ser resolvidas pela política. O que se criou? Nós criamos um tempo do bem e do mal. Eu sou o bem, quem não está comigo é o mal. É um erro. É um erro. Eu sempre fiz política conversando. Quando nós participamos daquele movimento que terminou no impeachment da Dilma, o primeiro momento foi uma tentativa desesperada de chamar o partido da Dilma para o diálogo, para a governabilidade. Nós estávamos vendo o precipício que ela estava metida, mas infelizmente ela não ouvia ninguém, nem os seus próprios companheiros. Criou-se aquele vazio, e vazio não existe política. Nós chegamos ao momento, Marcelo, você lembra disso, que o próprio partido dela estava cansado, porque não conseguia falar com o presidente da República. Aí você veja a diferença. A popularidade do Michel na rua é grande. Aqui dentro é confortável. Por quê? Porque ele dialoga. Ele tem uma vocação parlamentar. E ele conversa. No Brasil, todos os que viraram as costas para o parlamento se deram mal. O Jânio, o Collor e ela. Então é o seguinte, não existe nada mais forte no Brasil em regime democrático do que essa casa que nós temos, nós somos representantes. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.